quando a dizerem que é uma doutrina nova e uma irresponsabilidade, pois o fato de não ser bem explicada por todo decorrer da história da igreja não quer dizer que não esteja correta. Também exigimos demais que desde aqueles tempos já estivesse este nome, que aliás tornou-se necessário para identificar a teoria diante das outras. Se seguirmos este raciocínio, a doutrina da salvação só tem 500 anos, pois esta foi discutida e definitivamente estabelecida no período da Reforma. A verdade é que algo não pode ser considerado novo por apenas não ter sido detalhado no passado. A doutrina da iminência. O pré-tribulacionismo se destaca das outras teorias por ser a única baseada numa interpretação literal que, como já vimos, é o método usado pela própria Escritura para se explicar. Outro ponto importante é o fato de respeitar a doutrina da iminência, como também reafirmá-la. Esta doutrina trata da condição em que a igreja, quando a volta de Jesus para arrebatá-la, ou seja, Jesus disse que seria a qualquer momento. A promessa de buscar a sua igreja foi feita por ele mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo terei dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. João 4, 2, 3. Porém, quando ao tempo em que isto ocorrerá, Jesus disse que naquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 30. Logo a sua vinda é repentina. Mesmo não havendo sinais específicos que indiquem o arrebatamento, o pronúncio da grande tribulação já nos serve como sombra de sinal. Contudo, não devemos atentar cegamente para estes aparentes sinais se nós esquecermos que sua vinda é iminente. A igreja é constantemente exortada a vigiar, aguardando a bem-aventurança, esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Título 2, 3. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Mateus 24. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O pós-tribulacionismo, como também está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 4. O pós-tribulacionismo, como também o mesotribulacionismo, negam este fato, que o da vinda a qualquer momento, seus argumentos são, em suma, são. Jesus disse que para ele pudesse retornar ao evangelho devia ser pregado em todo o mundo, 24, 14. Sendo assim, sua vida dependia de um longo espaço de tempo, sinalizando seu retorno e descartando a doutrina da iminência. O equívoco está na interpretação, pois este evangelho do reino acima citado são as boas novas, ou seja, o evangelho que Jesus pregava e que hoje a igreja prega. O contexto é claro, trata-se das boas novas pregadas ao judeu durante a grande tribulação, possivelmente pelo remanescente, Apocalipse 7, pelas duas testemunhas, Apocalipse 11, 3, 13. Devido ao desdobramento de acontecimentos da história, sofrimento dos apóstolos, declínio da vida espiritual dos cristãos no fim dos tempos, indicam que antes de tudo isso acontecer, Jesus não poderia retornar, sendo assim, não existe um retorno iminente, pois supostos sinais que os antecedem devem ser cumpridos cabalmente. Isso pode ser verdadeiro se não levarmos em consideração que o curso da história pode ser interrompido a qualquer momento, ao comparar com um ladrão, disse. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de haver um ladrão, vigiaria. Um ladrão não se limita a roubar apenas de noite, mas a qualquer momento. É verdade. Mas eu acho que Jesus vem de noite. Eu acho. Meia-noite.
Eu vou chutar aqui, eu vou pôr meia-noite. É um pensamento meu, um raciocínio meu, particular. Por que que eu acho? Porque, veja, olhando para a saída do povo de Israel do Egito, foi meia-noite que eles saíram do Egito. Todo aquele povo. Moisés é um anjo. Moisés é um anjo agora. Mas ele foi um anjo. Todo aquele povo, 2 milhões, não sei quantos milhões de israelitas saíram da terra do Egito. A Bíblia diz que foi de noite, meia-noite. Passaram a noite andando naquele deserto. Também eu li um versículo no Jó que diz que antes de vir o mal, o povo será, não sei, é um pensamento meu, não vou dizer, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser qualquer hora. Para Deus, esse negócio de noite e dia não existe. Eu li um versículo na Bíblia que diz que para Deus é noite, é de noite, é de... Deus não vê isso como hoje a gente vê. Ele criou a noite, criou. Ele criou o dia, criou. Mas ele pode levar o seu povo qualquer hora. Para ele não ter esse negócio não. Agora a gente que fica pensando, será que vai ser de noite? Será que vai ser de dia? Será que... A gente fica cogitando. Eu acho que vai ser de noite, porque 2, não sei, eu acho, pensamento. 2 estarão na cama, um será levado, outro vai ser deixado. Eu não sei, isso aí eu não vou entrar em detalhe. Eu penso que pode ser de noite, eu penso que pode ser de dia. Porque 2 estarão moendo no moinho, uma será levada. Então, não sei. Só Deus é quem sabe mesmo. Eu só espero que eu esteja incluída no rolo dos livros dos salvos. É isso que eu espero. Que quando Deus mandar o anjo dele procurar o meu nome lá no livro da vida, ele encontre o meu nome. Para que eu venha ter acesso às bênçãos de Abraão. Que é para mim, é para o mundo todo. E eu aceito isso pela fé. Agora, sobre o arrebatamento da igreja, espero que Deus tenha misericórdia de mim para quando chegar o meu arrebatamento, eu esteja preparada, esteja pronta para sair desse planeta. Porque o arrebatamento nada mais é do que a saída do ser humano, ou através do súbito, do rapto do anjo, ou através da morte, ou Jesus pode nos chamar a qualquer momento, a qualquer hora. Nós temos que estar preparados. Ou através da morte, ou através de não sei, do arrebatamento. Estejamos o quê? Preparados para sair do planeta com a nossa... Jesus, eu fiz alguma coisa para ti. Eu pensei em ti. Pensei em fazer algo para ti. Não fui egoísta. Não pensei só em mim. Eu tentei fazer alguma coisa para ti. Então, eu vivi na terra, quero fazer isso, quero fazer aquilo, se o Senhor abençoar, se o Senhor, etc. Confiar em Jesus Cristo, confiar no poder dele, até a morte, até a morte. Até a morte, que a gente não sabe quanto tempo que a gente ainda tem, só sabe que estamos partindo para a eternidade. Cada ano que se aproxima, cada momento que nós estamos caminhando para a eternidade, nós estamos indo para a eternidade. Não sei com quantos anos. Se Deus nos conceder a bênção de envelhecer, amém. Se Deus não conceder a bênção de partir hoje, ou amanhã, ou daqui 2016, amém. Nós temos que estar preparados. Preparados. Por todas as referências bíblicas, isto fala mais alto de qualquer argumentação e pelos pontos acima discutidos, fica sem qualquer sombra de dúvida, confirma a doutrina da eminência. Porque o arrebatamento deve ser pré-tribulacional. Alguns pontos devem necessariamente ser observados para que tenhamos uma compreensão clara e sustentável referente ao pré-tribulacionismo. E para isso estudaremos alguns pontos que afirmam e sustentam o arrebatamento antes da grande tribulação. 6.41 traço: igreja não necessita de mais uma purificação, pois já foram consumadas
na cruz. Porque guardaste as palavras da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que experimente os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Uma promessa. Eu ouvi falar do arrebatamento da igreja, não tem muito tempo não, há 10 anos atrás, eu estou com 40 anos, eu tenho 10 anos de evangélica, eu aceitei Jesus, eu tinha 20 e poucos anos. Aliás, eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos, mas me desviei e voltei para Jesus com 20 e poucos anos. Então não tem menos de 20 anos que eu vejo falar do arrebatamento. O que é arrebatamento? O que é arrebatamento? Não tem muito tempo, 10 anos, 20 anos. O que é isso? Todo mundo está falando, te prepara, te prepara, te prepara. Aliás, eu ouvi falar do arrebatamento, tinha umas irmãs na minha série, sexta série, elas eram evangélicas, aquelas que usavam saião. Eu não era evangélica, eu era católica. Eu era católica, minha mãe era católica, meu pai era católico, todo mundo era católico na minha casa. Ninguém era evangélico. E aí na sexta série, quinta série, veio essas irmãs. Elas eram altas, usavam uns cabelão, tinham uma saia comprida, andavam com a Bíblia e pregavam. E elas me chamaram muita atenção. E elas falavam de Jesus, elas cantavam, elas não usavam maquiagem, eram mais morena bonita, alta. E elas falavam assim, sabe, sobre o fim do mundo, eu ficava muito atenta. Eu tinha muita, assim, eu ficava atenta no que elas falavam, que o mundo ia acabar, o mundo ia acabar. Isso eu já tinha o quê? 12 anos, o mundo ia se acabar, o mundo ia se acabar. E eu ficava, eu disse, meu Deus, eu queria saber por que o mundo ia se acabar. E elas falavam, o mundo vai se acabar porque Jesus disse que o mundo ele vai acabar. Nós temos que estar preparados, esse mundo aqui vai, mas tem um outro mundo. E aí eu fiquei do lado delas, fiz amizade com elas. A conversa delas era boa. Eu gostava muito de conversar com elas, eram minha amiga, duas irmãs, crente fervorosa. E foi dessa maneira que elas eram assembleanas, eram da Assembleia de Deus. E elas falavam muito assim da escatologia, porque elas estavam usando a doutrina da escatologia para mim. E elas falavam muito do Apocalipse, de Mateus, e eu ficava com medo. Não te preocupa, porque se tu for uma boa mulher, uma boa menina, tu aceitar Jesus, tu tá com teu lugar garantido lá no céu. Aí eu disse, amém, menos mal pra mim. Então faz as coisas certinha. Mandava fazer as coisas direitinha, temer a Deus. Me dava conselho pro bem, né? Que eu ia escapar do inferno. A falar do inferno, eu disse, meu Deus, e me mostrar na Bíblia. E foi dessa maneira que eu vim, assim, me interessar muito pelo que a Bíblia falava. Aí eu aceitei Jesus. Deus colocou 3 mulheres evangélicas, 3 garotas evangélicas, Assembleia de Deus na minha vida. Aceitei Jesus, fui batizada com 12 anos, o pastor me batizou outro dia. Minha mãe não queria, meu pai não queria, ninguém na minha casa queria. Fui escondida, me batizei escondida do meu pai. Até hoje a minha mãe não sabe que eu fui batizada. Meu pai não queria, de jeito e qualidade. Mas eu decidi, eu tinha 12 anos e acreditei no que eles falavam, no que o pastor falava, eu acreditei. E aí eu me batizei com 12 anos de idade. Mas aí não durei um ano na igreja. Com 14 anos eu me desviei. Com 14 anos mudou o pastor, tiraram o pastor lá da nossa igreja. Encontrou um outro pastor e aí meu pai morreu na época, minha mãe, enfim. Aí eu me desviei, voltei passei 10 anos desviada. Com 14 anos para 20 anos, passei muito tempo longe da casa de Deus. Passei muito tempo. Mas graças a Deus que Deus colocou mais uma missionária na minha vida. Até hoje nós somos amigas, ela vem na minha casa, a gente ora. E graças a Deus essa missionária me levou de volta para a igreja. E lá eu me reconciliei, aceitei Jesus de novo com 20 e poucos anos.
Me reconciliei e lá eu fiquei até foi em 96, quando foi em 2000 eu saí dessa igreja. E foi uma bênção para mim, foi uma bênção para mim. Lá eu fiz curso de teologia, mas não concluí. Entrou a visão, essa visão aí do G12, houve essa divisão toda aí. Aí para onde eu vou, para onde eu vou, para onde, enfim. Qual e Batista, foi aquela confusão de igreja para cá, igreja para lá. Mas eu preferi uma igreja que preservasse a palavra de Deus, a sua doutrina, etc. Mas depois dessa visão, toda a minha vida não foi a mesma. Houve muitas tribulações, etc, 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 etc. Mas graças a Deus, aquela lembrança daquelas irmãs até hoje permanece na minha mente. Até hoje. Como elas pregavam assim, a palavra de Deus, assim com uma pureza, uma simplicidade, elas falavam de Deus. Que Deus abençoe elas. Acho que elas, se elas tiverem, elas estão com 40, estão com a minha idade, eu acho, não sei. Acho que elas nem lembram mais de mim, ou devem lembrar, não sei. Eu nunca vou esquecer delas, porque realmente elas falavam a palavra de Deus pra gente ali da 5ª série, da 6ª série. E a palavra de Deus caiu no meu coração, eu tive muita curiosidade de saber tudo que elas falavam, que elas falavam assim com uma veemência. Elas falavam com uma veemência, com uma convicção como ninguém. Tanto é que ela despertava o interesse de todo mundo. Foi um movimento ali muito grande. Graças a Deus por isso. É assim que Deus faz. É assim que Jesus faz. A igreja não necessita de mais uma purificação, pois ela já está consumada na cruz. Porque guardaste, aqui já li, numa promessa à igreja de Filadélfia, Jesus disse que não permitiria que a igreja fiel, salva, passasse pela provação que haveria de vir sobre o mundo. No original grego, o termo usado nesse versículo é peirasmo, de um modo geral, significa experimento, tentativa, teste, prova, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, de acordo com o contexto, significa adversidade, aflição, aborrecimento, enviado por Deus e servindo para testar e provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. O caráter da grande tribulação e de purificação, como também do juízo. Quando a isso, aqueles que realmente são servos de Cristo e verdadeiramente lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estão isentos. Percebam bem, a purificação aqui não se refere à santificação, como visto anteriormente. A igreja foi justificada, Romanos 6, 19, 26. Regenerada, 2 Coríntios 5, adotada, 8, 15, aguardada apenas completa. Aí eu me lembro que elas me deram até uma fita. Elas me deram uma fita cassete que falava de uma mulher que foi para o inferno. A igreja precisa ser retirada da terra para que se inicie a grande tribulação. Agora vocês sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o Ministério da Justiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nesta referência, o iníquo, o profano, que é o anticristo, não poderá iniciar o seu governo sem que aquele que o impede de agir seja retirado da terra. E sobre a identidade deste, existe muita especulação, no entanto, podemos concluir que não se trata de outro a não ser o Espírito Santo, e sendo a igreja o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, quando está a partir, ele irá também. Podemos declarar então que para que o anticristo possa iniciar sua atuação, é necessário que o Espírito Santo, juntamente com a sua habitação, seja retirada da terra, o que em termos de tempo só pode ser antes de iniciar a grande tribulação, deixando então o caminho livre para a besta 1 e a besta 2. É preciso não confundir
A igreja não é adentora pelo fato de ser habitação do Espírito Santo. Ela apenas age por meio dele. No entanto, a gente pode poder espiritual que impede a manifestação da bênção do Espírito Santo. A igreja será beneficiada com o arrebatamento porque o Espírito não pode estar desvinculada dela. Este fato torna impossível que a igreja passe pela grande tribulação, deixando claro que o arrebatamento é pré-tribulacionista.